Um ano está se findando, nós vamos entrar logo mais no próximo ano. Esse ano a gente sabe que foi assim de grandes lutas, né? De grandes batalhas enfrentadas por nós individualmente, pela igreja, né? Pelas famílias. Nós vivemos batalhas, mas o Senhor nos trouxe até aqui. Por isso esse é um culto de glorificação no nome dele, né? Eu vou convidá-los a estar de pé, todos de pé. Nós vamos fazer um clamor nesta hora, feche os olhos. Nós clamamos, ó Deus, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Pai querido, nesta hora, Senhor, depois de todo o ano que passou, mais uma vez nos curvamos diante de Ti, Senhor, para glorificar o Teu nome, para Te bendizer, Senhor Deus, porque Tu és o Senhor dos Senhores e porque Tu estás presente conosco nesse lugar. Por isso exaltamos a Ti nesta hora, clamando, Senhor, fica conosco, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis ser sentados, amados.
Mas nessa noite, todos nós aqui somos crianças. Amém. Porque dos tais sai o perfeito louvor. Nós vamos cantar um louvor junto com as crianças que diz assim: quero ser fiel ao meu Senhor. Senhor.
Queridos, eu vou convidá-los a abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 91. Livro dos Salmos, Salmos de número 91. Verso de número 15. Salmos de número 91, verso de número 15. É um salmo, por certo, conhecido dos irmãos, né? Então, nós vamos ler só um versículo dele, e nós vamos falar sobre esse versículo, aquilo que foi na vida do Senhor Jesus, aquilo que é no seio da igreja, aquilo que é na minha vida e na sua vida. Nesse salmo, nesse versículo, está projetado ali, e ele diz assim: e ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Olha, a profundidade desse salmo, ele nos remete a um momento na vida do Senhor Jesus. Está falando conosco ali, mas ele falou do principal momento da vida do Senhor Jesus. Um momento ali na cruz do Calvário, né? Aonde tudo aquilo que está expresso ali, principalmente no finalzinho ali, ocorreu por parte do Pai na vida do Filho. Foi assim. Então, foi me dado um resumo aqui, mas é muito bom falar de Jesus. Nós vamos nos balizar nesse resumo para não sairmos muito daquilo que é a métrica que foi ensinada aqui. Mas você que já vive o Senhor, que tem o Senhor na sua vida, lembra de cada detalhe desse. Um ano ele está se findando, está acabando, mas o Senhor não se acabou, irmão. Está conosco. Cada dia, angústia, sofrer, cada dia, o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Sempre. Você pode desistir dele, mas ele não desiste de você. Ele não desiste. Quando ele diz assim: estarei com ele na angústia, queridos, quantas angústias passou o Senhor Jesus em toda a história dele? A palavra fala aqui do momento em que ele começou o seu ministério até o último dia. Ele enfermou, ele sofreu, ele era um homem forte e ele não conseguiu carregar a cruz, porque ele tinha sofrido tanto. Mas nenhum sofrimento foi tão grande quanto o sofrimento da cruz. Nenhum sofrimento foi tão grande quanto o sofrimento que o Senhor passou na cruz do Calvário. O momento de maior dor da vida dele foi o momento em que ele fala para o Pai: Pai, por que me abandonaste, Pai? Ele nunca tinha ficado longe do Pai. Nunca. Em momento nenhum da sua vida ele havia ficado longe do Pai. Mas eu vou dizer para os irmãos uma coisa: o pai abandona o filho? O pai que é pai abandona o filho? Não abandona. O pai nunca abandonou o filho. Nunca. Por isso que ele fala assim: ó, estarei com ele na angústia. O pai estava lá. Agora imagina o sofrimento do pai vendo o filho passar por tudo que ele passou. O sofrimento que ele passou ali na cruz do Calvário, além de estar sendo injustamente punido, só queria uma coisa: salvar. Só queria isso. Ele, além de tudo isso, ele estava sendo humilhado. Muitos cuspiam nele. Momento de dor, e o pai viu tudo isso.
Mas o pai esteve com o filho. Na hora da angústia, o pai estava ao lado dele, para cuidar dele, porque era o filho amado. Por muitas vezes o pai disse assim: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. É o amor do pai pelo filho. Quando ele diz assim, livrá-lo-ei, ele não impediu que ele fosse à morte. Ele não impediu. Mas ele o livrou da morte. Ele o livrou da morte. Porque era o pai, é aquele que faz todas as coisas pelo filho. Ele livrou da morte. Aqui diz assim, que quando soldados vieram para quebrar ali os ossos, porque era uma forma de fazer com que aquele que estava na cruz morresse rapidamente. Se os irmãos já leram por várias vezes a Bíblia, viram que Jesus, ele por 5 vezes, ele se esforça para se colocar de pé, para poder falar, para trazer mais uma palavra de conforto. Ele se esforça para isso, até para depois no final dizer assim: Pai, está consumado. Até para dizer isso. E todas as vezes que ele o fazia, ele tinha que levantar o seu corpo, porque a morte de cruz é uma morte de asfixia. Os pulmões fecham pela posição em que está o homem, porque o seu corpo tende a cair. Os pulmões fecham e não entra o ar para eles respirar, para aquele que está naquela posição respirar. Então ele tinha que se levantar, e quando ele fazia isso, imagine os tendões pegando nos cravos que foram colocados, a dor que ele sentia ao se colocar de pé para falar. Mas por amor ele fazia. Por amor ele fazia. E quando vieram para quebrar ali as suas pernas, como fizeram dos outros, o pai não permitiu. O pai não deixou. Queridos, o corpo é a igreja, o corpo somos nós. O pai não deixa tocar na igreja. Ele não deixa. É muito caro para ele. Teve o preço do filho, do sofrimento do filho. O pai ama a igreja, que somos nós, louvados seja o Senhor. Furaram o lado do Senhor Jesus. Não quebraram-lhe os pés, não quebraram, mas furaram o lado do Senhor Jesus. E a palavra diz assim que saiu água e sangue. E quando lá em Apocalipse, nós vemos lá no capítulo 12 dizendo assim: e estes venceram pelo sangue e pela palavra. Da igreja, amados, que é o corpo de Cristo, tem o sangue e tem a palavra viva do Senhor Jesus. E é através do sangue e da palavra que a igreja vai vencer, porque ela já é vencedora. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda ele diz ali no final: e eu o glorificarei. Sabe como é que ele glorificou o Filho? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, esse Deus que o mundo vê ele um coitadinho, numa cruz, debilitado, não é assim que nós vemos o nosso Jesus. Nós vemos um Jesus poderoso, Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É esse o Jesus que nós vemos. E por esse Jesus aí, o que nós queremos é fazer aquilo que o grupo de louvor vai cantar agora. E ele diz assim: aos pés de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus.
Glorifica o nome do Senhor. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, porque bem sabemos, Senhor, que o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Redentor, ó Pai, e muito breve voltará para nos buscar, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque através da tua morte ali naquela cruz, nós temos essa certeza, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, porque por mais um ano o Senhor nos sustentou na tua presença, em meio a tantas lutas, Senhor. Não nos faltou nada. A tua presença, Senhor, não se foi de nossas vidas. Nós te glorificamos porque a cada dia, Senhor, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem nos dado, Senhor, a direção para seguir rumo à eternidade, ó Pai. Por isso nós te bendizemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Volta novamente ao texto. No texto lá, eu falei que ele fez uma alusão muito clara àquele momento da cruz. Mas e para as nossas vidas? Para a igreja, nessa última hora? Esse texto fala também. Então, na mesma posição, na angústia, é uma ação que vai falar conosco daquilo que o Senhor realiza nas nossas vidas. Porque eu tenho certeza que cada um de vós aqui já passou por momentos difíceis. Esse ano, muito mais. Estamos chegando próximo ao fim dos tempos, onde a igreja ela vai subir. Então, a palavra ela fala assim: no mundo jaz o maligno. Tá? Por isso é que nós temos que buscar ao Senhor, para que o maligno não tenha acesso às nossas vidas. Sabe como é que é a forma de buscar? Clamando a ação do Pai, através do Filho. Então, nós usamos aquilo que temos aprendido, né? Que o Senhor Jesus é o único mediador, e nós vamos ao Pai através do Filho. Alcançamos a bênção do Pai. Você clama, o Pai te escuta. O Pai fala contigo. Onde ninguém pode falar, onde segredos em oculto do teu coração que ninguém pode saber, mas o Pai sabe. E quando você tem intimidade com Ele você se abre. E quando você faz isso, Ele te ouve com todo o amor. Ele toca na tua vida. É assim que o Pai faz. Porque é todo amor. Se pudéssemos dar um sinônimo para a palavra Pai, seria amor. Porque o Pai age assim com seus filhos. Assim é o Pai. Ele tira a angústia na hora da prova, na hora da dor. Ele está ali contigo. Você clama ao Senhor e Ele vai te responder. Ele não deixa nenhuma, se você observa, nenhuma das suas orações sem ser respondidas. Ele não deixa. Ah, mas o Senhor está demorando de me responder ainda. Talvez você precise passar por aquilo para que você cresça, para que você fique mais dependente do Senhor. Nós precisamos disso, né? Depois, no segundo momento, ele fala sobre livrá-lo. Aí o livrar é a ação do Filho frente à igreja. Livrou principalmente as nossas vidas da morte. Morreu na cruz ali, por mim e por você. O maior livramento que Ele nos deu foi o livramento dos nossos pecados. Um fardo tão pesado que por vezes você olha, mas é o seu corpo físico, mas é o seu espírito, a sua alma que está carregando. Tirar esse fardo foi o maior benefício
que o Senhor nos deu. Um dia Ele te encontrou e Ele pôde dizer assim: filho, dos teus pecados não me lembro mais. É assim que Ele faz quando Ele encontra conosco. A redenção do Pai, ela vai além daquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Às vezes queremos somente uma bênção, uma enfermidade, queremos uma porta de emprego aberta, às vezes queremos só isso. Mas Ele te dá mais do que isso. Ele te dá a tua salvação. Esse é o trabalho do Filho. E Ele fala assim para nós: e o glorificarei. E quando Ele fala de glorificar, é a ação do Espírito Santo. E eu vou dizer para vocês assim, irmãos, sabe qual é a maior bênção de termos a ação do Espírito Santo em nosso meio? É porque a ação do Espírito Santo é a certeza de que o Senhor Jesus está presente. Se tem o operar do Espírito, é porque Jesus está presente, né? E o próprio Senhor Jesus, Ele para a igreja, Ele disse assim, deixa eu ver qual é o texto, está lá em João 14,16, Ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, Ele se revela, e Ele tem se revelado na igreja, através da bênção que o Senhor nos ensinou, que é o sangue de Jesus. É assim que Ele se revela. É o mesmo sangue que mantém o corpo vivo, é o Espírito Santo que nesta hora percorre cada um de nós aqui como parte desse corpo vivo, que é o corpo de Cristo, né? E por isso a igreja ela tem aprendido que tudo na vida dela é o Senhor, né? Tudo tem que ser o Senhor nas nossas vidas. As outras coisas são secundárias, mas o Senhor nos ensinou que nós devemos, em primeiro lugar nas nossas vidas, ter a obra, ter o projeto de Deus no nosso coração, porque as outras coisas, você diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Queridos, o tempo está indo embora, o ano se finda. Busca o Senhor todos os dias da tua vida, busca o Senhor, né? A igreja prega isso: o meu viver é Cristo. Estar na presença do Senhor é o melhor que nós podemos fazer. Glorifico o Senhor nesta hora, porque cada um de nós aqui veio a este lugar porque sabíamos de uma coisa: o Senhor Jesus já está. O meu viver é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se
ele não suporta ver a oração de um servo. O Senhor não suporta ouvir a oração de um servo sem que ele venha em auxílio que ele serve. O grande segredo é que a igreja clama pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Porque esse sangue tem poder. Não falar da boca para fora, não é isso. Não falar simplesmente, olha, o sangue de Jesus tem poder, não é isso. Mas a igreja clama. E a palavra diz e nos ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Esse é o clamor da igreja. Quando a igreja se ajoelha para orar, aí eu tenho um amigo que ele dizia assim: o fogo vai descer, porque o Senhor vai operar. É todo poderoso, irmãos. Ele é todo poderoso. Nós vamos ouvir um louvor que ele diz assim: canta, igreja. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Esse finalzinho aqui, eu não vou pregar, eu vou ler para os irmãos. É um recado do Senhor para a igreja. Né? Então, e ele me invocará. Aí somos eu, você, a igreja vai invocar o Senhor. Vai invocar da forma que nós aprendemos. Estruturados, nem o osso foi quebrado. A estrutura do corpo está perfeita, a doutrina está colocada. Sabe? Nem o osso foi quebrado. Sangue
e a palavra do Senhor, a igreja tem também derramado, como o Senhor derramou ali na cruz e caiu sobre a terra, como a palavra fala. A terra é o coração do homem. A igreja também tem colocado o sangue e a palavra, para que todo aquele que queira possa tomar posse também, né? E a igreja aprendeu a invocar o Senhor. E invocar é o ato de chamar por um auxílio. É o ato de chamar. Invocar é o ato de chamar por um auxílio. Você está precisando, invoca o nome do Senhor. Invoca. Agora o filho disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então qual é o segredo? Pelo poder que é no sangue do Senhor Jesus, você vai ter acesso ao Pai. E aí você vai invocar. E o Pai vai te ouvir. Não vai ter obstáculo no meio, porque naquela hora você entrou no Santíssimo Lugar. E ele diz assim: invoca por um socorro. O clamor pelo sangue de Jesus continuará sendo a nossa constante invocação ao nosso Deus, e o Senhor estará conosco na angústia, dando livramento e vitória. Essa foi a palavra que o Senhor deu. Deus é o Senhor e estará conosco nessa angústia. Os dias têm sido difíceis, mas imagina, irmãos, passar por esses dias difíceis sem ter o Senhor do teu lado, né? Então Ele é assim, Ele é bem presente na angústia, né? Está ali do teu lado. Diz aqui: e eu lhe responderei. Era o que estava naquele versículo. Coloca naquele versículo de novo. É o comecinho do versículo, né? E eu lhe responderei. A resposta do Senhor será motivo das nossas grandes vitórias para o ano 2021. Entendeu? Para o ano 2021 será o motivo das nossas grandes vitórias. Entendeu? Então, o Senhor já nos falou isso. Ele fala assim: e o nome do Senhor será glorificado na vida da igreja. O Senhor mostrou que nesse ano nós viveremos muitos, mas muitos momentos de alegria, porque Ele vai nos dar muitas vitórias. O Senhor responde e livra aquele que faz dele a sua habitação. Esse salmo ele começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Olha só, que coisa interessante quando ele fala assim, que à sombra do Onipotente Ele vai nos guardar, vai cuidar das nossas vidas. Sabe qual é o segredo disso? Ele fala que nós não devemos parar de caminhar. Nós estamos caminhando para a terra prometida, né? Caminhando para o casamento da igreja e do Senhor. Só que quando ele fala assim, a sombra do Onipotente, sabe por quê? Porque Ele vai à nossa frente. Tudo aquilo que vai incidir sobre você, bate primeiro nele, e a sombra dele recai sobre a tua vida. Ele vai te guardar sempre, sempre. Ele diz assim: aquele que tem o Senhor como centro de sua vida, nele o Senhor vai habitar. A eles que o Senhor se revela. Aquele que coloca o Senhor em primeiro lugar, a esse o Senhor se revela, fala com ele, lhe dá o sustento na angústia, pois ele nunca estará sozinho. Que conforto maior que esse? Saber que o Senhor cuida de ti. Não é? Um dia nós vamos estar com Ele na glória. E
E nós não simplesmente esperamos esse dia, nós amamos esse dia. Tudo que fazemos é por amor. Será as bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus. Glória a Deus.
lema deste ano, que se encerra, ele está em Apocalipse 22, 20, diz assim: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Esse lema, ele nunca foi tão forte no nosso coração quanto neste ano. Pelas mensagens, pelos sinais dos fins do tempo que estão aí, é a certeza que ele disse: quando todas essas coisas estiverem acontecendo, saber que está próxima a vinda do Filho do Homem. Certamente cedo vem. E o lema para esse novo ano que vai se iniciar daqui mais algumas horas, ele está em Salmos 91:15. Ele diz assim: e ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aleluia. Deus que nós temos hoje. Glória a Jesus. Querido, glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Você está uma boa, Louvado glorifique seja o teu nome nome, do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você e o Senhor. O Senhor está ao teu lado. Deixa ele tocar o seu coração. Glória a Deus.
Ouve que sobre. Ei, canta lá, raciei. E ouve Suicai, não, e ele. na ouve canta. Igreja amada, eis que nessa noite os abençoei com a minha paz. Ouve que sobre nada. Eis que nessa noite meu Espírito Santo Ei, ai, sobre. os tem fortalecido. André sobre. E vos digo que neste ano André sobre. estarei do vosso lado. Ei, sobre. Eis que muitas batalhas virão, Ele ouve mas cai. eu sou aquele que vencerei todas elas por vós. André sobre. Vós sois a geração eleita, filhos de Deus. Eis que nessa noite eu tenho vos fortalecido André sobre canta. para que possais Ele ouve cai. quebrar todas as muralhas, Ouve canta. para que possais ser mais que vencedores na minha presença. Ai, ouve mais. Eis que nessa noite eu vos convoco a me adorar. Ouve canta. Eu vos convoco a glorificar o meu nome, porque os meus anjos passeiam neste lugar. Ouve canta. Eu vos tenho fortalecido, eu vos tenho renovado nessa noite. E vos digo que em momento algum Nem ouve canta. vós estareis sós, Ei, ai, porque eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que cuida das minhas ovelhas, e vós sois ovelhas deste aprisco. Eu vos digo que vos amarei, eu vos digo que vos fortalecerei, e vos preparei para a minha Canaã. Portanto, igreja amada, glorificai o Deus da glória neste lugar. Ele anda na raça de rei. Aleluia, Senhor. Oh Jesus. Senhor Deus, e por esse ano que se inicia, por aquilo que é a Tua palavra que estará conosco, Senhor. Senhor, como caminhar sem Teu Senhor ao nosso lado? Por isso, nós adoramos a Ti, porque o Senhor tem sido com o Teu povo. Glorificamos o Teu nome, porque não há outro além de Ti, Senhor Deus. E nós aprendemos isso. Por isso, Senhor, glorifica também o Teu nome em nossas vidas a cada dia, pois em Teu nome dizemos: que a graça maravilhosa do nosso Senhor e eterno Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus Pai, as doces e ternas consolações do Espírito Santo
repouse sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo do Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Podem ser sentados, amados. Queridos, o nosso culto ele está se encerrando, mas eu quero desejar aos irmãos um feliz ano novo, né? Feliz ano novo, cheio da presença do Senhor, cheio da bênção do Senhor. Que a cada momento os irmãos possam curvar-se diante do Senhor, não diante de homens, mas diante do Senhor, e entregar a sua vida a Ele. Glorifica o Senhor por cada amanhecer, pelo momento em que você levanta, porque o Senhor te deu uma noite tranquila, porque certamente Ele te dará um dia maravilhoso. Ao final de cada dia, mesmo com tudo isso que está acontecendo, essa pandemia veio, vai passar, daqui a pouco ela vai passar, certamente virão outras, né? Mas essa foi uma que ela fez com que a gente ficasse um pouquinho longe. Mas nós nunca estivemos tão perto, porque o Espírito Santo agiu. Não deixou nenhum se perder. Jesus, um dia falou para o Pai assim: Pai, nenhum dos que tu me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição. Mas aqueles que são dele, e nós somos dele, nenhum vai se perder, porque o Senhor é fiel para nos levar até aquele grande dia, né? O Senhor é fiel. Então, querido, quando chegar no seu lar, encontrar com seus familiares, né? Bons familiares, cumprimente-os com a paz do Senhor, cumprimente-os desejando a eles um feliz ano novo, né? Cumprimente-os, mostre o seu amor por ele, como Jesus mostra o seu amor por você, né? Então cumprimente a cada um deles. Se em algum momento houve alguma mágoa, tira essa mágoa, tira a angústia, tira a dor, né? Não tem espaço dentro do nosso coração isso. O sentimento que o Senhor ele coloca dentro de nós é misericórdia, esperança, amor, paz, comunhão. É isso que nós precisamos guardar. As outras coisas, vamos fora. Expressa. É muito peso para carregarmos agora no momento em que o Senhor está voltando. Se em algum momento houve alguma desavença com o Senhor, ajuste os seus passos novamente. Caminhe com o Senhor. Ele não vai te maneira nenhuma te desamparar. Ele não vai. Ele vai sempre estar contigo. Ele é um Deus perdoador. Ele é o Senhor. Nos amou primeiro antes de você conhecer, né? Então, quando saímos daqui, não vamos, nesse momento, nós não vamos nos abraçar, nos confraternizar em função dessa pandemia, né? Então, simplesmente falar a paz do Senhor. Se pudermos falar ao estilo japonês, melhor ainda, né? Você faz só assim. Mas quando você chegar em casa com os seus, abraça aqueles que convivem com você. Cuidado com os velhinhos que nem eu, né? Tem que tomar cuidado. Nós estamos um pouco mais fragilizados, né? Mais firmes ainda. Ainda não estamos falando quando Paulo falou, né? Combate o bom combate, mas estamos trilhando esse caminho para lá na frente poder dizer como ele disse. Então a gente precisa ainda ter um pouquinho mais de saúde. E aí mesmo que os netinhos venham, tenham cuidado, né? Se não tem a frequência dos familiares em casa, não os abrace, preserve
Às vezes você tem uma saúde de ferro, mas aquele que vai ser abraçado não tem. Então, cuidado com isso. Né? Ó, álcool gel, máscara. Daqui a pouco eu já vou colocar a minha, antes de descer. E saindo daqui direto para casa. Mais tarde, nós temos um culto pelo YouTube. Todas as igrejas, todos os membros vão estar reunidos naquela hora. E nós vamos certamente passar a virada do ano ali, de joelho, não num templo físico como esse, mas em corpo e em espírito, com todo o corpo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a todos a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor os abençoe muito. E que tenham um novo ano, esse ano que está vindo aí, cheio de vitórias, cheio da presença do Senhor. A paz do Senhor. Oh